Olá pessoal, encerrado os 4 sistemas detalhados, esses sistemas, para a gente entender essa dinâmica da sanção penal, da aplicação da sanção penal, a gente precisa passar para uma etapa seguinte. A gente passa agora a etapa do procedimento da fixação da pena. O procedimento da fixação da pena é diferente da dosimetria da pena. O procedimento da fixação da pena é diferente do sistema trifásico adotado aqui no Brasil para aplicar a sanção penal. Esse procedimento da fixação da pena está bem estipulado, bem detalhado nos incisos do artigo 59 do Código Penal. São 4 os incisos previstos nesse dispositivo. E lá se faz menção o seguinte: quando, por óbvio, eu só tenho no preceito secundário uma pena privativa de liberdade, com a sua quantidade mínima e a sua quantidade máxima, fica muito fácil o aplicador da legislação penal, ou juiz, aplicar a sanção penal. Acaso, naquele juízo de certeza, ao término do processo criminal, entendendo que houve a constatação material do crime e a prova cabal da autoria, aplicar a pena. Tranquilo. A dificuldade pode ter no momento em que, no preceito secundário do tipo penal incriminador, a gente tiver uma sanção penal, por exemplo, pena de multa, alternativamente combinada com a pena de prisão, né? Este inciso 1 do artigo 59 do Código Penal faz menção que o primeiro procedimento a ser adotado por parte do aplicador da lei, por parte do magistrado, deve ser a escolha da sanção penal imposta. Porque, conforme o professor fez menção, por vezes há sanções penais alternativas combinadas no preceito secundário da norma penal incriminadora. Se, por óbvio, o aplicador da legislação optar pela sanção penal na espécie pena privativa de liberdade, a gente passa a uma fase seguinte. Qual que seria essa fase seguinte, estipulada no inciso 2 do artigo 59 do Código Penal? Exatamente, é aquela aonde se opera através do sistema trifásico, né? É a dosimetria da pena propriamente dita, né? Que o professor vai explicar nos encontros online, nas aulas online. Passando, por óbvio, por uma pena base, uma primeira fase, com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal. Num segundo momento, encontrando uma pena intermediária, passando, por óbvio, pelas circunstâncias legais, que seriam denominadas tecnicamente como agravantes e atenuantes, cujas previsões se dão nos artigos 61, 62, 65, 66 do Código Penal, até chegar à pena definitiva, analisando as causas de aumento e as causas de diminuição de pena, aonde se tem, as frações, os pontos variáveis para se fazer a operação aritmética, ok? Numa fase seguinte, ainda nesse procedimento de fixação da sanção penal, após esse critério, esse sistema trifásico estipulado lá, cuja previsão o professor já fez menção no inciso 2 do artigo 59, pode combinar esse inciso 2 com o artigo 59, lá com o artigo 68 do Código Penal, a gente passa a uma fase seguinte da fixação da sanção penal. Qual que é a fase seguinte? A opção do regime a ser adotado para aquela quantidade de pena para aquele apenado, aquele cidadão que respondeu ao processo criminal, foi condenado, tendo em seu desfavor uma sanção penal. Ok? A gente vai optar, segundo as diretrizes do artigo 33 do Código Penal, qual regime será o inicial para a execução da sanção penal. Sabemos que são 3 os regimes: regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. A depender das condições pessoais e da quantidade da sanção penal, observando os critérios previstos no artigo 33 e seguintes do Código Penal, o magistrado deve, igualmente, aplicar o regime inicial do cumprimento da sanção penal. Uma quarta fase
nesta fixação da sanção penal é a possibilidade, após a escolha do regime, se há a possibilidade de se substituir a pena privativa de liberdade por pena alternativa, onde existe a previsão lá no artigo 44 e seguintes, né? Via de regra, aqueles crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa e que ficam abaixo de 4 anos, há a possibilidade de um magistrado substituir a pena de prisão por serviços comunitários ou pena de multa, a depender dos critérios, né, estabelecidos nos artigos 44 e seguintes, podendo fixar serviços comunitários, pena pecuniária, restrição de final de semana, enfim. E temos ainda uma última fase, um último momento, dentro deste mesmo procedimento da fixação da sanção penal, que seria, né, não sendo o caso da substituição da pena privativa de liberdade, conforme o artigo 44 e seguintes do Código Penal, a suspensão condicional da pena, cuja previsão é o artigo 77 do Código Penal. Ok? Então, o critério de fixação da sanção penal diverge do sistema trifásico. O critério de fixação da sanção penal me recomenda, segundo a disposição do artigo 59, incisos 1, 2, 3 e 4 do Código Penal, o seguinte: dentre as penas cominadas, a opção por parte do aplicador da lei penal, do juiz, qual pena ele opta para aquela situação, para aquele apenado. Lembrando que podemos ter, dentro do preceito secundário, uma pena de multa, alternativamente combinada com a pena de prisão. O magistrado deve escolher, optar por uma ou outra sanção penal. Optando pela pena privativa de liberdade, passa-se a uma etapa seguinte. A etapa seguinte, a segunda fase desse procedimento, é logicamente o sistema trifásico, com esses critérios que a gente vai trabalhar nos encontros online. O terceiro momento, a escolha do regime inicial para cumprimento, para a execução da sanção penal. No último momento, seria a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas alternativas. E ainda dentro deste procedimento e dentro dessa mesma fase, a possibilidade, caso não seja possível a pena alternativa, ao menos, segundo a previsão do artigo 77 do Código Penal, a suspensão condicional da pena, da execução da pena, não levando o apenado para o cárcere, a depender, logicamente, de determinadas circunstâncias da quantidade de pena e ele sendo restringido por determinado momento, geralmente 2 anos, no seu direito de liberdade de locomoção, no sentido de ir lá no cartório assinar, justificar suas atividades. Ok? Só que não se encerra aí. A gente entendendo essa dinâmica trazida pelos incisos do artigo 59 do Código Penal, a gente vislumbra o seguinte: a aplicação da sanção penal tem um horizonte, eu já expliquei isso na aula presencial, sobre a perspectiva, sobre a dimensão do princípio da individualização da pena. Princípio da individualização da pena, cuja previsão, artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal. E os senhores bem sabem, após a explicação presencial do professor, que esse princípio da individualização da pena se atrela aos 3 poderes: ao poder legislativo, ao poder judiciário e ao poder executivo. No primeiro momento, nessa função legislativa, por óbvio, quando o Congresso Nacional opta por punir determinado comportamento, imediatamente no preceito secundário existe a previsão de uma sanção penal. Neste momento, há a manifestação da individualização da pena nesse campo, nessa função, a função legislativa. No segundo momento, é o momento judicial, com o processo criminal, que seu término faz culminar, mediante um juízo de certeza, a constatação da materialidade do crime e a prova cabal, a prova certeira da autoria, devendo o magistrado aplicar a sanção penal dentro do critério, dentro do sistema trifásico. Um terceiro momento, inclinado para o poder executivo,
por óbvio, se atrela à individualização da pena no sentido de que cada unidade prisional, cada sistema vai, a depender do regime, se adequar à maneira que essa sanção penal será executada. Daí porque há necessidade de criações de unidades prisionais, há necessidade por parte do Poder Executivo de contratação de agentes públicos, agentes penitenciários, para fiscalizar este cumprimento da sanção penal. A possibilidade de ter uma secretaria estadual, por exemplo, para acompanhar essa dinâmica de transferência de presos para unidades de prisões diversas. Enfim, esta última manifestação do princípio da individualização da pena. Então a gente consegue, com um único princípio, atrelar a atividade total do Estado, o poder soberano do Estado, dividido através de suas funções legislativa, judicial e administrativa.